A Câmara aprovou uma mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu acho que muita gente aqui não viu ou não entendeu, ou nem se tocou que aconteceu, né? E isso é um grande problema, porque é o seguinte, o que ela aprovou, né? A Câmara aprovou uma mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal que garante que a contratação de terceirizado não entra no limite de gasto pessoal. É isso mesmo que vocês ouviram, então por isso que eu botei esse defenda o SUS, né? Porque ficou todo um viva o SUS, defenda o SUS, agora vai ser o desmonte do SUS, né? Porque o que acontece aqui? O que diz a LRF? A União ela só pode gastar 50% da receita líquida, da receita corrente líquida com o pessoal e os estados e municípios 60%. E aqui está a manchete, né? Tá, essa notícia eu tirei do Valor Econômico. É isso, garantir que contratação de terceirizado não entre no limite de gasto com o pessoal. E a mudança na lei fala o seguinte, com a mudança, o gasto com terceirização entra em prestação de serviço e não conta como gasto pessoal, com o pessoal. Na prática, o que isso vai fazer? Né? O que vai acontecer aqui? Um incentivo massivo à terceirização no setor público, que é algo que já vem avançando, que é algo que já está acontecendo e que já há um processo de desmonte do serviço público. Né? Então, assim, como não vai contar, como o gasto com o pessoal não vai estar nesse limite, o resultado disso é que o setor público vai ser incentivado a terceirizar até não poder mais. E por conta dessas restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai ser uma forma de burlar e de garantir ali uma contratação terceirizada. Então, você contrata como prestação de serviço e tá suave, não entra no limite, você vai poder aumentar esse ponto, né? E aí, gente, o que vai acontecer, né? Vamos raciocinar aqui. Imagina aquele posto de saúde do teu bairro, o governo está lá gastando X% com ele. Aí agora ele terceirizou para economizar. De onde que vai sair essa economia? De onde que vai sair o lucro da empresa que terceiriza a mão de obra que está vendendo para o setor público? Vai sair da exploração do trabalho. A remuneração vai cair, tá? E aqui também tem outra coisa. Existe uma ilusão de que o setor público só tem Marajá, mas a realidade é bem diferente disso, né? Essa realidade de altos salários e tudo é de alguns setores, especialmente o judiciário, o legislativo e algumas carreiras do executivo, as carreiras mais altas. A realidade mesmo é que os salários já são relativamente baixos, eles vão ser mais baixos ainda, né? Então, comparação, né? Aqui em Minas Gerais, um cargo de professor ganha R$ 2.700 bruto. Líquido é menor que isso. Uma pessoa que ganha isso, numa cidade grande, do tamanho, por exemplo, de Belo Horizonte, ou às vezes de Uberlândia, ela não tem condição de viver sozinha com esse salário. Você vê o tamanho do problema. Então, existem sim privilégios, esses privilégios devem ser combatidos justamente para poder fortalecer a base, mas não é a regra, é isso que eu estou falando aqui, né? E aí, você já vai ter uma redução do salário, você já vai ter um sucateamento do serviço, e aí vai ter uma questão política. Vai ser uma questão política, que é algo que eu já falei aqui com vocês, que é austeridade e corrupção caminham lado a lado. Você não sendo servidor, você não tendo estabilidade, o que vai acontecer? Sabe aquele prefeito ou vereador que quer lotar de gente apadrinhada ali dele no serviço público? Ele vai fazer isso com muita facilidade. Como que funciona essa questão hoje, por exemplo, no interior, especialmente no interior? Imagina um concurso público de uma cidade em que o prefeito malandro aí, ele quer colocar um cara dele no pronto-socorro da cidade para trabalhar lá. Famoso cabide de emprego, né? Ele vai fazer um concurso, ele vai ter que fazer um concurso. Vamos imaginar que ele tem que fazer um concurso, aí tem 2 vagas, e aí o cara que ele queria botar lá, fez o concurso e ficou em quarto. Isso é muito comum, tá, gente? E aí o que ele faz? Ele frauda? Não, ele não vai fraudar. Às vezes tem caso de fraude, mas o que é comum acontecer é o seguinte, como ele tem a prerrogativa de chamar mais gente que o concurso, que o número de vagas que tem no concurso, ele aumenta para 4, ele chama 4 pessoas e bota o camarada dele lá. Isso é errado, mas vocês percebem que ele tem que dar uma volta para isso acontecer, tem todo um questionamento. Se tiver algum indício de fraude no concurso, a galera vai reclamar, vai dar problema. E agora, como que isso vai rolar? O cara pode ir lá, contratar uma empresa terceirizada, ou às vezes ele monta uma empresa terceirizada de fachada, bota no nome de outra pessoa, e bota a turma toda dele lá e acabou. Já existem inúmeros casos de corrupção envolvendo terceirização no sistema público, e a minha aposta é que isso vai disparar se uma lei como essa passar.
que ainda vai para o Senado, né? E aí, de novo, é o casamento entre a austeridade e a corrupção. A economia burra leva a uma situação em que o clientelismo vai reinar. Você não pensa uma política de fortalecimento do serviço público, de fortalecimento do bem comum mesmo, que eu falei na outra parte, né? E aí você tem essa situação de clientelismo. E veja, gente, existem mudanças que têm que ser feitas no serviço público, sim, igual uma coisa que eu defendo. Já passou da hora de você ter uma avaliação de desempenho séria do serviço público, inclusive uma avaliação de desempenho por parte do público, uma avaliação do desempenho que incorra em sanções com pessoas que não estão cumprindo bem o seu serviço público. Mas você tem essa situação em que você, de novo, tem essa justificativa da eficiência e você vai acabar resultando na ineficiência e na corrupção. E aqui eu já comentei isso num vídeo um pouco tempo atrás, né? Imagina a questão da saúde, uma questão bem, bem presente assim, né? O governo vai lá, ele corta da saúde, porque a saúde é um dos maiores orçamentos, e aí você sucateia, você piora a situação da saúde, né? E aí as pessoas têm filas enormes para poder fazer essa, para poder fazer um exame, por exemplo, fazer uma cirurgia. E aí o que acontece? As pessoas, elas têm lá o chegado que vai fazer ela furar fila, tem aquele médico ali que vai mexer os pauzinhos dele para poder dar ali fazer a cirurgia de uma outra pessoa na frente. E isso você vai alimentando mecanismos de corrupção em que essas pessoas crescem em cima disso e entram para o político. Então tem gente que monta máquina política em cima desse tipo de corrupção. Não se engane em relação a isso, né? E aí, só para poder entrar nessa questão, né? Continuando essa questão, né? Quem que foi favorável a esse projeto de lei? O governo e a oposição. E aí entra aquela coisa. É o Congresso que não deixa o presidente governar ou tem mais coisa aí? Aí a gente entra em mais 2 pontos. Primeiro é que esse papo de correlação de forças é muito curioso. O governo não faz praticamente nada para mudar isso e ainda fortalece o lobby dos caras que eles falam que não estão deixando eles governar, inclusive apoiando projetos como esses, né? E não tem negociação, não tem nada, até porque muito provavelmente os prefeitos estão doidos para aprovar isso, tá? A Confederação Nacional dos Municípios, se eu não me engano, é a favor e está pressionando para poder aprovar essa lei. E aqui, e aí tem outra coisa, essa questão de correlação de forças, né? Não sei se vocês viram, mas saiu agora nessa semana que o Lira está negociando assumir o ministério do Lula a partir do ano que vem. E aí a galera ficou anos pedindo fora Lira e agora vai ser dentro Lira, né? Eu vi algumas pessoas falando ali, pessoas ali do lulismo, né, falando que isso é uma genialidade do governo. Eu só queria lembrar que essa genialidade aí que pariu o mensalão, o petrolão, fez a Dilma cair, fez o Lula parar na cadeia. Então, assim, né, vamos ver onde essa genialidade vai chegar, né? E aqui, essa proposta, ela voltando, né, mais para essa questão dessa proposta, ela é mais um ataque ao serviço público que está acontecendo agora e é algo que a gente precisa entender. O arcabouço fiscal, ele inevitavelmente leva a uma política de redução do Estado, tá? Isso é importante, eu já cansei de falar. Ele obriga a redução dos pisos em saúde e educação. É matemática, não tem segredo. E aqui eu pus até no final, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha isso daqui, ó. Eu botei isso no outro vídeo, mas é um dado muito interessante. Repara aqui, esse aqui é o orçamento das universidades federais ano a ano. Esse pico aqui, nesse momento mais alto, foi em 2013. Olha como que está tendo esse processo de desmonte da Universidade Federal. E repara uma coisa, a gente não consegue, desde 2020, continua caindo, aí subiu um pouquinho em 2023, especialmente por conta da PEC da transição, e o governo, ele não repôs o orçamento da universidade pública nem para o patamar que estava em 2020. Então, tem universidade que já está ameaçando fechar as portas. Então, assim, a questão da redução dos pisos, da redução, é inevitável se a gente manter essa questão do arcabouço fiscal do jeito que ele está. Olha só essa outra questão aqui também que eu trouxe para vocês, né? O governo ele tentou mudar o conceito de receita corrente líquida no projeto de renegociação da dívida dos estados, e isso só não passou porque o Centrão barrou. E qual que era o projeto do governo? Como ele sabe que vai dar problema, meter uma PEC ali para reduzir o mínimo ali constitucional em saúde e educação, que precisa de PEC, e se eles pautarem isso abertamente, eles vão ter desgaste. Eles tentaram mudar o conceito de receita corrente líquida, né?
Já que você tem ali um mínimo percentual de gastos ali envolvendo o conceito de receita corrente líquida, para investir na saúde, para investir na educação, eles mudariam o conceito e forçariam para baixo esses gastos, né? O projeto ele visava tirar, ele tinha o objetivo, né, de tirar algumas receitas do que seria considerado receita corrente líquida, e uma delas, inclusive, royalty de petróleo. E isso deu muito problema, né? Não passou por causa do Centrão, e ele viu que daria alguns problemas. Então, por exemplo, algumas cidades dependem dessas receitas para sobreviver. E aí esse pessoal acendeu o alerta e falou: porra, se isso passar, a gente vai perder muita receita, a gente vai perder muita oportunidade de fazer investimento e a gente vai perder muito politicamente, né? E essa é a questão, né? A austeridade e o desmonte está tão violento agora que nem o Centrão está bancando essa violência toda. E aí, de novo, a gente entra na questão do mito da correlação de forças. Existe uma narrativa de que o governo está lá lutando e que o Congresso não deixa. Assim, gente, às vezes o Congresso não deixa o governo avançar mais ainda na tesoura, para vocês verem o tamanho dessa voracidade que eles querem, né? E existe um ataque sistemático aos serviços públicos e, infelizmente, algumas pessoas não vão gostar de ouvir isso, né? O governo é parte ativa nisso. A gente não tem que aliviar quando o governo faz isso, porque quem vai herdar o desgaste disso depois é a direita. Mesmo com um discurso demagogo, mesmo com um discurso mentiroso, que esse papo de que eles são a favor da austeridade, porque eles também não são porcaria nenhuma. Às vezes a esquerda que está aí no poder é mais a favor do que essa direita. Você vê a loucura que está, né? O Bolsonaro, por exemplo, furou o teto de gastos 4 vezes, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. Então, assim, o que acontece nesse caso, né? Vai ser o fim ou a diminuição também drástica dos concursos? É algo que a gente pode pensar. O que vai acontecer com esses cursinhos aí, com esse mercado em torno dos concursos públicos no Brasil, né? Porque se você permite a terceirização desenfreada, se você estimula isso no interior e nos estados e nos municípios, vai ter terceirização a rodo, né? Então, por exemplo, você tem o projeto do Ratinho Júnior lá no Paraná, que ganhou muito destaque, de terceirização nas escolas públicas, né? Que a ideia é o seguinte: eles vão terceirizar a gestão da escola pública para organizações privadas. Assim, tem gente chamando de privatização da educação e tal. Esse projeto que o governo apoia estimula isso, gente. Estimula isso. Então, assim, como que um projeto desse, assim, do Ratinho Júnior é criticado por uma parcela da esquerda, por essa parcela mais governista, e está lá mobilizando contra o projeto, e aí chega no nível nacional, que é um projeto que vai amplificar isso e vai estimular isso para o resto do serviço público, a galera está em silêncio, a galera não se mobiliza. É uma situação, é uma questão que eu queria trazer para vocês, é um alerta que eu queria fazer para vocês, para a gente abrir o olho, para a gente se colocar, se posicionar e perceber, porque não adianta vir com o slogan de viva o SUS ou de defenda o SUS, sendo que na prática tu tá lá aprovando o projeto e apoiando as coisas que vão desmontar o SUS, né? Então, fica esse recado aí para vocês.